Desculpe, isso é bom porque vocês estão demonstrando que estão em cima. Já que vocês estão em cima, cadê o microfone? Tá onde? Aqui. Eu queria que você desse o microfone ali ao diácono Elias Evandro. Eu quero que ele diga um versículo sem olhar a Bíblia. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode ser algum outro que não seja tão comum? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, quem te expande, porque eu sou contigo. Josué, capítulo 1, versículo 9. Muito bem, por onde quer que andares. Pastor Oswaldo, fala um versículo para nós. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como ave, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pastor Carlos Santana, você pode nos falar, nos citar um versículo que não esteja lendo, por favor? Salmo 119, se não me falha a memória, verso 37. Foi-me bom ter sido afligido Maravilhoso. para guardar a tua palavra. Muito bom. Dá-lhe o diácono Humberto para ele falar também um versículo. Não erreis, de Deus não se zombe. Tudo que o homem plantar, isso também ele se fará. Gálatas 6:7. Léo. Não bebas mais somente água, mas também um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades. Paulo falando para Timóteo. Paulo falando para Timóteo. Timóteo tinha uma doença estomacal. E Paulo, ele dá essa instrução para ele. Certo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando vos prepararmos o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. João 14. Muito bem. Lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ok, tudo bem, vamos lá. Capítulo 3, versículo 6, diz assim: E a língua é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está constituída entre nossos membros e contamina todo o corpo, e incendeia o curso da natureza, e ela mesma é inflamada pelo inferno. Tome assento. Tome assento. Olhem para cá, olhem bem para cá, só para a gente entender isso aqui. Olhem bem para cá. Esse aqui é um versículo muito duro. Muito duro. O apóstolo Tiago, ele está dizendo assim: a língua é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está constituída entre nossos membros e contamina todo o corpo, e incendeia o curso da natureza, e ela mesma é inflamada pelo inferno. De que língua o apóstolo está falando aqui? Primeiro, da língua sem freio, da língua sem comando e da língua sem limites. Repita comigo: da língua sem freio, Da língua sem freio, da língua sem comando, da língua sem comando, e da língua sem limites. da língua sem limite. Mais uma vez, eu peço que vocês repitam mais uma vez. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 6, ele está falando da língua que não tem freio,
Já vira a pessoa e fala assim, ih, já falei. Eu não queria falar, mas já falei. Pensa depois nas consequências. Já viram gente assim? Vocês conhecem gente assim? Isso está em todos os ambientes. Isso está no ambiente profissional, está na igreja, está na casa. Tem pessoas que se orgulham de dizer, eu falo mesmo o que vem na boca. O que vem eu falo, ou seja, uma língua sem freio, sem comando e sem limites. Porque Jesus está dizendo o seguinte, olha o que Jesus está ensinando. Ó, o que contamina o homem é justamente o que sai pela boca. O problema nosso, meu e de cada um de vocês, é que se tivermos uma língua sem freio, sem comando e sem limites, a nossa língua vai ser um fogo que incendeia toda uma floresta. Vocês têm ideia do que eu estou falando aqui? Veja como é que o apóstolo está falando. Ela contamina todo o corpo, incendeia o curso da natureza. Aquilo que era tranquilo, ela entra para destruir. Quantas amizades já foram destruídas por causa da língua? Fulano me falou isso a teu respeito, hein? Aí a pessoa fala assim, só estou fazendo uma crítica construtiva. Crítica construtiva na ausência é fofoca. Não existe crítica construtiva na ausência. Crítica construtiva, ela só é válida quando está na presença. Porque quando eu falo alguma coisa de alguém na ausência dele, eu estou fazendo o quê? E aí, queridos, quantas vezes nós nos pegamos agindo assim? Ah, mas não tem problema não, só um negocinho, né? Um tico-tico só. É um negocinho só. Vocês aqui têm ciência de pessoas, de amizades que foram destruídas pelo mau uso da língua? Alguém aqui tem ciência? Eu não quero que você diga o caso, mas eu só quero saber se você sabe, ou se já foi vítima, ou se já sabe de alguém que foi vítima, ou alguma amizade que foi destruída pelo mau uso da língua. Provérbios capítulo 16, versículo 27. Provérbios capítulo 16, versículo 27. Por favor, leve o microfone para o pastor Wilfred ler. Provérbios 16, 27. Microfone para o pastor Wilfred ler. Provérbios 16, 27. O que diz? O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como um fogo ardente. Então, como é que é? Repete o início do versículo. O homem vão cava o mal. Cava o mal. Sim. E nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Ou seja, tem pessoas que quando abre a boca é só para machucar as pessoas. É só para ferir o próximo. Por quê? Porque a boca dele é um fogo ardente. Aí ele confunde dizer, não, mas eu sou do manto. E por eu ser do manto, eu sou tão espiritual que quando eu abro a boca, Deus me coloca como profeta do juízo. Só que a língua dele é um fogo ardente. Só machuca, só fere. Não levanta ninguém. Não traz esperança a ninguém. Por quê? Justamente porque ele tem uma língua com 3 características. Quais são? Primeiro,
Freio, comando, sem comando e sem limite. Mais uma vez, vamos lá? Sem freio, sem comando e sem limite. Eu aprendi que didaticamente é de fundamental importância que você verbalize, porque o seu subconsciente capta melhor. Ele pega melhor. Eu quero que você memorize esse negócio, porque a gente não vai errar mais naquilo que a gente sempre errou. Achava que não tinha problema e tem problema. A nossa língua não pode ser incendiada pelo inferno. Então, quais são as 3 características de uma língua que está completamente inflamada pelo inferno? Quais são? Vamos lá, primeiro. sem freio, sem comando, sem limite. Então quem comanda a sua língua? Claro! Quem comanda a sua língua? Eu. Porque se eu não comandar minha língua, ela é sem limites, sem freio e sem comando. E uma língua que não tem freio, comando e limites, ela fala o que quer, sem mensurar as consequências. Quem me entende, diga amém. Amém. Vamos lá. Vamos lá. A natureza animal foi domada pelos homens, porque não fala. E o homem não se sujeita a nenhum senhorio, enquanto a sua língua estiver sem freio, sem comando e sem limites. O animal mais feroz que existe na face da terra, ele, pelo homem, foi domado. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vou repetir. O animal mais feroz, digamos que seja o leão, digamos que seja o leopardo, o urso, ele é domado pelo homem. É ou não é domado pelo homem? E é comprovado. Agora, vai tentar dominar ou domar uma língua sem freio? Tem pessoas que falam, mas eu não suporto, eu tenho que falar alguma coisa de alguém. Eu tenho que passar uma notícia, eu tenho que trazer alguma coisa que seja nova. Se não falar, eu vou passar mal. Repita comigo, me disseram, ouvi falar, e fiquei sabendo. Mais uma vez, vamos lá. Me disseram, ouvi falar, e fiquei sabendo. Quem não já foi vítima disso aí? Vamos lá então, versículo 7. Versículo 7. Porque toda a natureza, bestas feras, aves, répteis, tanto animais marinhos como os da terra seca, são sujeitos, repita, sujeitos. Mais uma vez, sujeitos. E foram domadas pela natureza humana, sim ou não? Sim. Então, acabei de falar sobre isso. Seja ele qualquer animal, seja até a orca assassina. Se você vai nos Estados Unidos, você vai em Miami, aí tem lá o parque, que tem a orca assassina, que sobe, pega um peixe, brinca, desce, roda com as crianças. Parece um golfinho. Parece um golfinho. A orca assassina. Porque está aqui, a Bíblia está dizendo com clareza, porque toda a natureza, bestas, feras, aves, répteis, tanto animais marinhos como os da terra seca, estão sujeitos e foram domadas pela natureza humana. O que Deus está me ensinando aqui? O que Deus está me dizendo aqui nesses dois? Não, eu vou ler o versículo 8 também, vamos lá, versículo 8. Mas... Não, quero que todos leiam. Vamos lá. 1, 2, 3, leiam. É mal que não se pode frear,
ele está dando continuidade o que vem dizendo o versículo 6. Vamos contextualizar. Estamos falando de uma língua não domada. Uma língua de pessoas que não querem ter freios. Aí está dizendo, mas dentre os filhos dos homens não há quem possa sujeitar a língua. Este é o mal, que não admite freio. Está cheio de veneno mortífero. Vamos ver o que diz o Salmo 140, versículo 3. Vamos lá? Salmos 140, versículo 3. Leva lá para a irmã Rose Fagundes. Salmo 140, versículo 3. Não pode estar com a Bíblia eletrônica. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Olha. Essa é a minha versão. Sim, pode falar. 3, 4 também? Não, só o 3, lê de novo. Novamente. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Nós estamos falando aqui da língua que não é domada. Da língua que não é domada. Língua que não tem freio. Língua que não tem limites. Não mensura consequências. Que espalha o erro do irmão assim aos 4 ventos. Faz questão de inventar, de espalhando, e dizer o seguinte: eu estou fazendo isso porque sabe como é, né? A igreja do Senhor é santa e nós temos que preservar essa santidade. E a forma de preservar a santidade é justamente falando, temos que falar, cuidado com ele. É uma língua não domada. É uma língua que não tem limite. Romanos capítulo 3, versículo 13. Muito feliz com essa manobra bíblica que vocês estão fazendo. Romanos capítulo 3, versículo 13. Silas, já achou, Silas? Já achou? Leva o microfone para ele, para o Silas ali, ó. Elias, desculpa, Elias. Ele é novo na igreja. Vamos lá. 3:13, correto? 3:13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Então veja que o apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele é duro em dizer, inclusive, que a sua garganta é um sepulcro aberto, ou seja, tudo que sai é podre, cheira mal, é para machucar, é para ferir. Estamos falando aqui da língua inflamada pelo inferno. Ela tem 3 características. Quais são? Vamos lá. Quais são? Sem freio, sem comando e sem limite. Mais uma vez? Sem freio, sem comando e sem limite. Quando você perceber, quando você vir alguém agindo dessa forma, pode saber. Tu já olha logo. Essa pessoa aí parece ser santarrona, pode ser isso, aquilo outro, mas ela não tem o quê? Freio, comando e limite. Ou seja, ele é completamente dominado pela sua língua. Ela faz o que ela quer. Versículo 9. Versículo 9. Aleluia. Versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Tiago. 3:9 de Tiago. Pastor Carlos Moraes. Sabe para ele ler? 3:9. Com quem está? Muito bem. Estou gostando disso aí. Isso aí. Ele entrega ele depois entrega alguém. Vamos lá então. Tiago 3:9, por favor, pastor. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Vocês já viram gente assim? Dentro da igreja, canta, dentro da igreja, chora, dentro da igreja, glorifica, mas quando sai da igreja, amaldiçoa todo mundo? Fala mal de todo mundo? Como é que pode? Momentos antes ela estava na igreja adorando,
te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Aí chega ali fora, quando ele pega o carro, o cara dá uma fechada nele. Ó, seu isso, seu aquilo, seu aquilo. Mas ele agora estava cantando aqui. Oi? Não, ele nunca esteve na graça. Ele nunca esteve na graça. Ele nunca esteve na graça. Pastor, só quer dizer que nós somos anjos, que nós não temos. Não estou dizendo isso. Por favor. E nós vamos chegar nesse texto. Como Deus nos vê como árvores. Por isso que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Porque quando terminar aqui essa passagem de água, nós vamos voltar lá para Mateus, para dar continuidade, falando dos benefícios daqueles que conseguem dominar a língua. Com ela bendizemos ao Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, os quais foram feitos à semelhança de Deus. A língua dessas pessoas é como um coração enganoso. Vamos lá. Versículo 10. Vamos ver o que diz o versículo 10. 3:10 de Tiago. 1, 2, 3, vamos lá? Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Aqui está o ensinamento. O ensinamento está claro. Da mesma boca está saindo bênçãos e maldição. Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Porque você imagina um cano de água, que nesse mesmo cano sai água saloba e sai água potável. Tem alguma coisa errada ou não? Hã? Alguma coisa está errada. Não pode sair água saloba e água potável. É o que o texto está dizendo. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Isso não está correto, irmãos. Eita, já até antecipei. Mas antes de nós passarmos para o versículo 11, eu quero emancipicar, porque eu sou adepto da repetição. Eu quero fortalecer esse negócio. Quais são as 3 características de uma língua inflamada pelo inferno? Vamos lá. Primeiro, sem freio. Segundo, sem limite. Mais uma vez, por favor. Sem freio, sem comando e sem limite. Eu peço que vocês podem falar um pouquinho melhor. Vamos lá? Sem freio, sem comando e sem limite. Perfeito, ótimo. Vamos lá para o versículo 11. Versículo 11, leva lá para o Hugo. O Hugo lê, olha lá, o Hugo de camisa azul lá. Versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, senhores? Mas é justamente o que acontece. É justamente o que acontece muitas vezes. Mesmo a Bíblia dizendo não convém que isso aconteça. Isso não é correto. Mas é o que mais nós percebemos no nosso dia a dia. Pessoas que quando estão no altar são ultra mega santos. Fora dele, é pior do que o ímpio. É uma língua sem freio, sem comando e sem limites.
não tem noção do mal que está causando. Repita comigo. A língua não pode produzir frutos contraditórios à sua espécie. Não pode. Não pode. Não pode. Vai escrever? Então escreve isso aqui também. Escreva. Sim, isso é importante. Quem é pregador sabe disso, é importante. Olha aqui, ó. Repita isso aqui. Olha que negócio forte. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. A língua que produz água doce e salgada é salgada por natureza. Porque matematicamente, mais com menos resulta em menos. O ditado foi muito rápido. Eu vou repetir. Vamos lá então. Repita comigo, vamos lá. A língua que produz água doce e salgada é salgada por natureza. Porque matematicamente, mais com menos resulta em menos. A história daquele papagaio, lembra que eu já contei aqui? Um papagaio que todo dia cantava hinos, o dono dele chegava em casa e ele cantava todo dia um hino diferente. Aí um amigo chegou com um papagaio fêmea que não era crente. E aí então começaram a conversar, namorar. 2 meses depois, o dono chegou em casa esperando que ele cantasse o hino. Ele canta: dói, tapinha não dói, dói, tapinha não dói. Ai, meu Deus do céu. Tem muito. Matematicamente, mais com menos resulta em menos. Vamos lá, versículo 12. Versículo 12. Versículo 12. Com quem está no microfone? Quem leu por último? Hugo. Rômulo. Errei. Tá atrás de você, Rose. William. É a idade. Tô envelhecendo mesmo. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Lê de novo, por favor, William. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Eu vou ler aqui na minha versão, mas é a mesmíssima coisa. Pode a figueira produzir azeitonas? Pode? Por isso que a língua não pode produzir aquilo que não está na sua espécie. Pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também o manancial não pode produzir água salgada e doce. Mateus 7,16, por favor, Isabel. William, aqui, Isabel, aqui, ó. Aqui, ó. Mateus 7,16. Isso. Pelos seus frutos os conhecereis.
colhem-se, porventura, uva dos pinheiros ou figo dos abrolhos? É a mesma coisa ou não é? Pelos seus frutos, nós seremos conhecidos pelo quê? Pelos nossos? Pelos nossos? Pelos nossos? Ou seja, se conhece a árvore pelos seus? Pelos seus? Então, capítulo 7, versículo 16, tem o mesmo significado no capítulo 3, versículo 12 de Tiago. Assim também o manancial não pode produzir água salgada e doce. Repita comigo assim, repita comigo. A boa conduta, começa pelas palavras, que saem de nossa boca. Por uma língua instruída, governada, sob a ótica de Deus, com humildade, temerosa e com sabedoria, guardando o silêncio. Porque a Bíblia diz o seguinte: seja apto a seja apto a ouvir, seja apto a ouvir e tardio a falar. Ou seja, calcule o que você vai falar, tenha equilíbrio no que você vai falar. Saiba que o que vai sair da tua boca vai produzir duas coisas: ou vida ou morte. Cuidado, tenha cuidado. Olha aqui, ó, apto a ouvir, ouça. Sim, mas quando você for falar, você precisa calcular. Meu saudoso pai falava isso, é verdade. E eu mantenho isso com muita firmeza. Eu me torno escravo daquilo que eu falo. E me torno senhor daquilo que eu não falei. Aquilo que você falou, você precisa levar até o final. De uma mesma fonte não pode sair águas doces e águas amargas. Versículo 13. Quem leu agora foi quem? Eu. Isabel. Bianca. Capítulo 3, versículo 13.